te amo, nós te adoramos neste sacramento. Corpo e sangue que fizestes nosso alimento, és o Deus escondido, vivo e vencedor. A teus pés depositamos todo o nosso amor. Meus pecados redimiste sobre a tua cruz. com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus, sobre os nossos altares, vítima sem par, teu divino sacrifício queres renovar. No Calvário se escondia a tua divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio em ambas e peço, como bom ladrão, No teu reino eternamente tua salvação. Creio em ti ressuscitado mais que São Tomé, mas aumenta na minha alma o poder da fé. Guarda a minha esperança, cresce o meu amor. Creio em ti ressuscitado, meu Deus e Senhor. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo. realize, eu te suplico, este meu desejo. Ver-te, enfim, face a face, Meu divino amigo, lá no céu eternamente ser feliz contigo. Na página 171, no final da página, ó Jesus que viveis em Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossos caminhos, na verdade de vossas virtudes, na comunhão dos vossos mistérios, dominai sobre todo o poder inimigo, em vosso Espírito, e para a glória do Pai. Amém. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São Paulo, Rogai por nós. com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Nós estamos, com a graça de Deus, já nos encaminhando para as meditações finais do nosso retiro. Verdade, um retiro muito rico, porque aqueles temas que foram propostos pela irmã são temas que dizem respeito a nós. Muitas vezes, certos retiros, a gente se dedica a temas tão distantes da nossa vida e
e acaba não nos ajudando. Esses temas que a irmã propôs, eles são temas que vocês já ouviram tantas e milhões de vezes, mas é exatamente esta a nossa vida, né? É um relembrar continuamente da nossa vocação, da nossa missão e daquilo que pode nos alimentar. Certamente nós somos chamados a algo muito específico na igreja e nós não podemos ficar divagando o nosso coração em tantas coisas. Temos que buscar o essencial, né? Então, fico muito feliz por poder, de algum modo, pensar nesses temas tão próprios. Hoje, eu tinha dito que queria dedicar o dia de hoje e amanhã a Nossa Senhora, porque é o amor do nosso coração. Depois de Jesus, é ela. Nós a escolhemos como via, né, de santificação, como carisma, como espiritualidade da nossa vida, e por isso era necessário dar um pouco mais de tempo para ela, e isso também é uma prova do nosso amor. Quero que ela acolha tudo o que nós fizemos até agora. E eu disse que hoje nós meditaríamos sobre os modos da pertença à Virgem Maria, os títulos de pertença à Nossa Senhora. A base da nossa meditação é aquele mesmo autor que tem o livro dos Princípios da Vida de Intimidade com Maria Santíssima. Ele tem um outro que é sobre o segredo da verdadeira devoção à Nossa Senhora. E lá ele explica um pouco esses títulos de consagração. Então eu quero meditar sobre eles. Depois o outro tema que nós temos ainda é sobre São João Eudes, o coração admirável da Santíssima Mãe de Deus. E, se Deus permitir o tempo, eu queria falar brevemente sobre a maternidade espiritual, algo tão necessário para as nossas consagradas. Vamos iniciar, vamos ver quanto tempo nós vamos tomar e assim Deus nos orienta. Em relação aos títulos da consagração mariana, os modos da pertença à Virgem Maria, o Padre Júlio, ele começa esta meditação falando que por natureza, ou seja, pela nossa própria criação, nós, como seres humanos, somos necessariamente servos da Virgem Maria. Servos da Virgem Maria porque, na Assunção, Deus confere à Virgem Maria 3 coroas, diz a tradição católica. A coroa do poder, a coroa da sabedoria e a coroa da caridade. A Santíssima Trindade, vocês já viram essa imagem, a imagem do Divino Pai Eterno, por exemplo, não? Em que Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus estão ali e eles coroam a Virgem Maria. Essa é a imagem do Divino Pai Eterno. Os 3, cada um deles, oferece à Virgem Maria uma coroa de glória, sempre tendo como princípio a graça da maternidade dela. Então, a coroa de glória de Nossa Senhora diz respeito à missão. Assim como as senhoras, quando entrarem no céu, cada uma vai receber a sua coroa de glória da virgindade para todas, porque se consagraram, mas cada uma de acordo com a sua missão. Ela recebeu 3, uma do Pai, do Filho e do Espírito. A do Pai foi a coroa do poder, chamada potestatis, né? A coroa do poder. A coroa dada pelo Divino Espírito Santo é a coroa da caridade, ou seja, foi elevada ao grau máximo do amor. E a coroa dada por Nosso Senhor foi a coroa da sabedoria. Tudo está nas mãos de Cristo e Ele dá esse conhecimento à Virgem. Então, dessas 3 coroas, a primeira é a do poder. Então, como seres humanos, todos nós estamos, de algum modo, como ele diz, necessariamente sob esse poder da Virgem Maria. Portanto, somos servos dela. O batismo, ele nos torna filhos de Deus, né? Herdeiros de Deus pela graça. E, em consequência, nos tornamos filhos de Nossa Senhora, né? Então, como homens, como criaturas, nós somos servos da Virgem Maria, como todos são, né? Inclusive, os demônios são obrigados a isso. Os animais, as plantas, tudo. Tudo serve à Mãe de Deus pelo poder que ela exerce. Mas, como cristãos, nós somos filhos. Sim, irmã. Eu estou com dúvida em relação a esse poder. Que poder seria esse? Então, Deus dá à Virgem Maria a graça da participação no seu poder. Isso significa que ela pode, por exemplo, realizar todos os milagres que são necessários para os seus filhos. Essa participação no poder de Deus. A Virgem Maria, lembra, ela não é Deus, não é divindade, é criatura.
não é? Os santos tiveram a graça de fazer milagres, não? Um milagre, 2, 10 ao longo da vida. A Virgem Maria tem poder sobre toda a criação. Se a Virgem quiser mover aquela montanha dali para cá, ela pode fazê-lo. Mas não porque ela teria esse poder naturalmente. É um poder conferido por Deus. Então ela pode, por exemplo, aparecer aqui diante de nós. Ela pode fazer o milagre do sol em Fátima, né? Ela pode realizar feitos que uma criatura não poderia, a não ser que Deus a elevasse numa graça muito, muito excelente. Os santos que tiveram mais graça de fazer milagre, como Santo Antônio, por exemplo, foi canonizado com 11 meses depois que morreu por tantos milagres que ele realizava. Ainda assim, esses milagres, né, não são nada diante do que a Virgem Maria pode fazer. Então, é uma participação no poder de Deus, que é infinito o poder de Deus. São Tomás de Aquino, na Suma, diz que Deus concedeu a Nossa Senhora uma graça quase infinita, porque não pode ser infinita, porque não é divindade, não é? Então, ela participa da graça em Deus de modo quase infinito. Então, aquilo que Nossa Senhora pode exercer de poder abrange tudo que a senhora pensar, ou seja, que eu poderia dizer um milagre. Milagres são graças da divindade, só a divindade pode fazer, né? Que mais poderia ser assim de poder? Ela pode curar, ela pode restaurar um membro, ela pode, sei lá, aquilo que é o exercício de poder, ela pode. Então, daquilo que Deus pode fazer, né, a Virgem pode fazer como participação na graça dele. Eu entendo assim, ela, Deus confere essas graças. Essa graça, ela exerce. Isso é uma coroa de glória. Pela liberdade que Deus dá, pela graça que Deus concede a ela. Então, ela é a distribuidora. Isso só é dado a ela no céu. Mesmo que na terra Nossa Senhora pudesse exercer muito poder e fazer milagre, não se diz na Bíblia que ela tenha feito. Existem os milagres ocultos de Nossa Senhora, é verdade. Mas agora no céu, não é? Ela pode exercer todo o poder, isso sempre em referência à missão dela. Então, como mãe de Deus e como mãe das almas, como nossa mãe, a Virgem pode exercer sobre nós, sobre o mundo inteiro, a nosso favor, os milagres. Então, quantos milagres Nossa Senhora já fez para libertar os seus filhos? E os títulos da ladainha mostram isso, né? Ela é auxílio dos cristãos, ela é a mãe da misericórdia, ou seja, os títulos, a saúde dos enfermos, os títulos já mostram o tamanho do poder de Nossa Senhora da defesa, não? Na batalha de Lepanto, Nossa Senhora vai lá e vence. Então, essa general invencível dos exércitos de Deus, como disse a Nossa Senhora Aparecida do Brasil, né? É a generalíssima do exército brasileiro. Nossa Senhora está na frente e tem poder para vencer o inimigo. O maior poder dela exatamente é contra o pecado, contra o demônio, o nosso maior inimigo, né? São Maximiliano diz, ela sozinha é capaz de destruir todas as heresias no mundo inteiro. Nossa Senhora juntaria todos os teólogos e santos do mundo e não conseguiram vencer as heresias. Até hoje existem. Nossa Senhora sozinha daria conta de fazê-lo, né? Então é nesse sentido o poder dela. Tratam-se de títulos comuns, nós já sabemos isso, servo e filho, não é? Somos servos por natureza, então, somos filhos pelo batismo, isso é claro para nós. Mas nós podemos ainda livremente aderir a outros títulos de consagração, é o que nós vamos meditar. Nós podemos, impulsionados por um grande ardor, por exemplo, por um grande zelo pela obra de Nossa Senhora, nós podemos nos tornar apóstolos de Maria. 2 grandes santos apóstolos de Maria são São Maximiliano, São Luís de Montfort, até São João Paulo II, apesar de ele não fazer nenhuma obra mariana específica, mas o próprio título que ele dá ao seu pontificado é mariano. Depois ele propaga bastante a devoção, a consagração, Nossa Senhora, né? E a consagração do Papa João Paulo II é específica, é uma consagração ensinada por São Luís. Depois, desejando participar da imolação de Nossa Senhora, nós podemos nos fazer vítimas de Maria. É um outro título. O título mais elevado, eu dizia ontem, misterioso, pouco conhecido, como diz o santo, e pouco vivido também, porque ele reúne em si todos os outros títulos, é o chamado esposo espiritual da Virgem Imaculada. Isso não é uma invenção, não, tá? É uma doutrina mariana.
esposa espiritual, a gente vai ver isso lá no final. O Padre Júlio diz que esse grau, esse último grau, ele não convém a todas as categorias de pessoas, mesmo que elas aspirem a isso. Somente as almas superiores que se sentirem apaixonadas por Maria Santíssima poderão tomar sobre si, pelo impulso da graça, sempre com o consentimento de um diretor espiritual competente, é que ele poderia fazer esse tipo de consagração. Quando a gente fala que vocês são esposas de Nosso Senhor, nós não estamos contando historinha. A vida consagrada feminina, a masculina também, mas esse título cabe muito às mulheres, essa ideia do esponsal com Cristo. Pode ser que uma religiosa passe a vida inteira e não sinta-se esposa de Nosso Senhor. Isso é muito triste, mas pode ser que sim. Então, ela certamente tem muito mais disposição, seja pelo estado de vida, seja pela graça da comunhão com Jesus, de se consagrar assim. Então, não pensem que isso é natural. Não acontecerá naturalmente com todas vocês. É uma consagração que as senhoras fazem a Nosso Senhor. Me torne sua verdadeira esposa. Umas se sentirão mais, porque junto ao elemento afetivo, outras se sentirão menos. Certo é que espiritualmente serão todas esposas de Nosso Senhor, porque professaram os votos diante dele e clamam esta graça, porque é uma graça particular. Não é? Também é possível esse esponsalício com a Virgem Maria. Nós veremos quem são. Portanto, além de servos de Maria, além de filhos de Maria, nós podemos ainda, por amor, nos consagrar com outros títulos: escravos, apóstolos, vítimas e esposos espirituais. 6 títulos são os que eu vou meditar. Não sei se existem outros. Pode ser que sim. Nós buscaremos rapidamente meditar cada um deles. Vamos começar pelos deveres de um servo. O servo de Nossa Senhora, como diz São Bernardino de Sena, a soberania, ou seja, o poder da Santa Mãe de Deus não tem limites, nem no céu, nem na terra. Nós sabemos, já disse, esse poder foi dado por Deus como consequência da maternidade dela. Agora, quem é o servo? Um servo. Tanto que a tradução da Bíblia que nós lemos, ela não é muito correta quando Nossa Senhora diz, né? Ecce ancilla Domini. Antila não era servos, serva, serve. Servos é aquele homem que trabalha por um determinado salário. É alguém que se dá ao trabalho, ao serviço de alguém, para receber uma recompensa. Essa categoria de pessoas não existia no tempo de Nossa Senhora. Não se tinha esse modo da servidão. Existia a escravidão. Né? No tempo de Nossa Senhora, alguém que era dado ao serviço de alguém para toda a vida. E muitas vezes, se ele não tinha carta de alforria, né, de liberdade, ele passava a vida inteira como escravo. Era um tipo de escravidão mais branda do que a escravidão que nós conhecemos do século XV e XVI, que era aquela escravidão da vida, alguém que já nasceu de família assim. Então era aquela pessoa, aquele ajudante da família que ficava lá a vida inteira. Ele era escravo, a não ser que ele recebesse uma carta de alforria, ele era escravo. Não é? Então essa palavra que nós traduzimos a Bíblia hoje, eis aqui a serva do Senhor, é uma tradução moderna, é com uma compreensão do serviço. Isso já é uma compreensão bem mais tardia do que do tempo, de fato, em que Nossa Senhora teria pronunciado isso. Tanto que a palavra, no texto latino da Vulgata, é ecce ancilla Domini. Ancilla é escrava. Serva é serva. Ancilla não é o mesmo que serva. Nós traduzimos como serva, porque nós não suportamos a palavra escravidão por conta daquilo que se passou no mundo, não é? Mas, pensando assim, quem é o servo? Servo é aquela pessoa que se dá ao serviço de outro para receber uma determinada recompensa. Como eu disse, pela criação e pela redenção como homens, nós somos servos de Deus, porque nós todos estamos sob o império de nosso Senhor, querendo ou não. Né? As plantas da terra, os demônios no inferno, todos são obrigados a Deus, a Jesus. Né? Então, a questão aqui é que nós, uma vez sendo tocados pelo dom da redenção, nós nos colocamos ao serviço de Deus e, como recompensa, recebemos a salvação. Né? Nosso Senhor diz, todos aqueles que deixaram tudo por causa de mim, receberão 100 vezes mais e a vida eterna.
não é? Então, nós deixamos tudo por Nosso Senhor e nós receberemos uma recompensa. São Bernardo de Claraval diz que um verdadeiro servo da Virgem Maria, ele não se perderia. Ele não seria condenado se ele fosse um verdadeiro servo, exatamente porque todos aqueles que deixaram tudo por causa de mim receberão 100 vezes mais e a vida eterna. Isso é uma promessa de nosso Senhor, né? Claro, contanto que essa servidão, essa devoção seja verdadeira. Não adianta alguém fazer votos e viver na vida religiosa pior do que um pagão. Certamente a nossa condenação seria mais terrível ainda, né? Ter recebido tantas graças e ter desprezado todas elas. Então, a nossa própria profissão de vida exige de nós grande dedicação. Mas, como uma devoção sincera, Nossa Senhora faria tudo aquilo que é necessário para que os seus servos alcançassem a salvação. Então, deve ser uma verdadeira devoção, verdadeiramente cristã, sempre ordenada para a salvação. Nossa devoção pode ser sincera quando o princípio que a governa é a graça. Quando nós estamos sempre em estado de graça, fugindo do pecado, nós certamente receberíamos a graça da salvação prometida para nós. O socorro da Mãe Celeste, diz o Padre Júlio Maria, quanto à salvação dos seus servos, em nada retira o domínio de nosso Senhor. Aqui, para aqueles que combatem muito a devoção mariana, é preciso uma compreensão. Em nenhum momento da doutrina católica foi dito que a devoção à Santíssima Virgem retirasse o império de nosso Senhor sobre nós. Esta é uma doutrina que não é católica, é protestante. Eles é que difundiram esta ideia de que a devoção à Virgem Maria retira o domínio de Nosso Senhor. São João Paulo II, no livro que ele escreveu, na introdução do livro ele dizia: quando eu era jovem no seminário, que eu estudei filosofia, e acontece isso muito com os jovens que estudam a filosofia sem devoção, ele dizia, ele era muito devoto de Nossa Senhora quando criança, perdeu a mãe muito novo, né, e era muito devoto de Nossa Senhora. E rezava sempre. Quando ele entrou no seminário que estudou a filosofia, ele começou a sofrer uma tentação de pensar que aquela devoção toda dele retirava, não é, a devoção a Nosso Senhor. E foi então que ele conheceu aquele livrinho do São Luís, o Tratado da Verdadeira Devoção. E ele disse que depois que conheceu aquele livrinho que o leu, não é, ele percebeu que era impossível ser devoto da Virgem Maria e não ser de Nosso Senhor, ou ser devoto da Virgem Maria e retirar, não é, de Jesus o domínio. Então, que aquele livrinho teria se tornado o livro de cabeceira dele. Eu creio que é verdade, porque quando ele foi feito Papa, ele coloca no seu brasão o lema daquele livrinho, Totus Tuus. Totus Tuus é esta consagração do São Luís, não é? Então, se percebe que esta coisa de porque ser muito devoto de Nossa Senhora e ficar falando muito de Nossa Senhora tira a devoção a Jesus. Isto não é católico. Não é uma doutrina verdadeiramente católica, né? Padre Júlio diz: pobres pecadores, a justiça do filho pode até espantar e ameaçar, mas a misericórdia da mãe não, que ela vos atraia então. Ou seja, o amor de Nossa Senhora tem a função, né, a misericórdia materna dela tem a função de nos colocar mais corajosamente diante do nosso Salvador, do nosso Rei, diante de Jesus. De forma nenhuma seria longe, né, distante de Jesus. Então, que Nossa Senhora interceda, né, para que nós consigamos viver como bons cristãos. A servidão é fácil de compreender, não? Todos nós, como criaturas de Deus, estamos sob este serviço de Deus e a recompensa que Ele prometeu era o reino dos céus. Trabalhamos para alcançar a vida eterna. Nos consagramos para chegar à perfeição da caridade. Todos somos servos, então. Mas existe um outro título mais íntimo, porque eu posso ter um servo e não ser amigo dele. Ele só faz o trabalho dele e eu dou o salário dele. Mas não sou íntimo, não sou próximo a ele. Existe um título mais íntimo que é o do servo, que é o título de filho. É muito mais fecundo e muito mais consolador o título de filho, que já é uma garantia de salvação, né? Tal graça nós recebemos no batismo.
Padre Júlio diz, ser servo é esplêndido, né? É consolador saber que eu estou servindo a um bom Senhor que me prometeu a salvação. É consolador essa certeza, mas, ele dizia, ser filho de uma mãe tão abençoada é ter como segurança pelo menos 5 coisas. Ele diz, quem é filho tem como seguro o coração de Nossa Senhora para se compadecer das nossas penas e misérias. Temos como direito, como filho, o olhar de Nossa Senhora para nos seguir em toda parte em que nós nos encaminhamos. Nossa Senhora olha por nós. Temos direito às suas mãos para nos comunicar os tesouros das graças do seu Filho. Temos direitos aos seus braços para que ela nos sustente no nosso caminho. E por último, ele diz, temos direito à sua alma, sobretudo para nela encontrar uma cobertura, ele diz, uma coberta contra as nossas misérias e adornar a nossa alma com os merecimentos dela. Então, nós que somos filhos da Virgem Maria, vocês que se consagraram como filhas pelo voto, vocês têm que ter claro esses direitos aí, né, que vocês têm como filhas. Primeiro direito que vocês têm é o coração dela. Todo filho tem acesso ao coração da sua mãe. Todo filho está sob o olhar da sua mãe, tem os cuidados, né, da sua mãe, das suas mãos, dos seus braços, e mais que tudo isso, um filho tem a honra da sua mãe. Ele diz, a alma de Maria. São Luís fala disso quando ele diz que, citando São João Damasceno, que a alma de Maria esteja em vós para glorificar o Senhor, o Espírito de Maria esteja em vós para exultar em Deus. Então vocês também têm esta graça de ver comunicada a vocês da alma da Virgem Maria, né? Diferentemente do servo, porque o servo ele trabalha para receber uma remuneração. O filho não trabalha para a mãe para receber remuneração. Ele é da família, né? Ele é parte da família. Você é um membro de família, você se dedica unicamente por amor. Se um filho diz assim, mãe, eu vou, mas a senhora tem que me dar tanto. Você não é um bom filho. Certo? Quando eu era criança, a mãe dizia, vai lá no mercadinho. Eu falei, eu posso ficar com troco? Né? Mas não é que eu não queria ajudar a mãe, né? É que eu queria comprar a balinha, não é o interesse. Mas, de todo modo, o bom filho, ele vive ao lado da sua mãe, tudo que ele faz por amor. Ou seja, ele não espera outra recompensa da mãe. Se eu vou trabalhar para minha mãe, ela vai me dar uma casa. Eu acho terrível aquelas mães que ficam prometendo para filho, se você passar na faculdade, eu te dou o carro. Se você fazer... Não é troca, é amor. Filho é filho por amor. Então, Nossa Senhora é a nossa mãe. São Boaventura diz maravilhosamente, ele diz, alegrar-me-ei e exultarei de prazer, porque seja qual for o julgamento que eu mereça, não é? Minha sentença depende de um meu irmão e da minha mãe. Então, que ele tem grande segurança, né, de se sentir irmão de Jesus e filho da Virgem, porque ele dizia, não são meus inimigos, né? Ela quererá me salvar. 3 coisas um filho deve à sua mãe. Isso é bom ter em mente. Vocês, senhoras, têm 3 coisas que não poderão esquecer nunca. Uma filha deve à sua mãe sempre obediência, amor e honra. Conhecerão a mãe através de vocês por essas 3 coisas. Obedecer à Virgem Maria para cumprir os mandamentos de Deus, as leis da Igreja, do seu estado de vida. Amar a Virgem Maria invocando sempre, se esforçando para nos assemelhar a ela o tanto quanto for possível, adquirir as virtudes marianas, e honrar Nossa Senhora para prestar com sinceridade o culto que lhe é devido. Uma capela mariana na casa das irmãs, filhas do Puríssimo Coração de Maria, certamente tem que ter o ornamento, a beleza, o zelo, onde estão as imagens dela, né? As coisas da Virgem devem resplandecer entre vocês, não é? Então, obediência, honra e amor, por essas 3 coisas o mundo certamente conheceria
Nossa Senhora através de vocês. Não? O título de filho também nos revela que nós estamos ainda em idade de formação. Então, nós sempre nos colocamos como pequenas crianças, como dizia São Maximiliano. Quanto menor você for, mais você estará nos braços dela. Então, a tarefa de Nossa Senhora, para nós que somos filhos, é nos educar espiritualmente. E como somos crianças, temos necessidade de que ela nos proteja, nos encaminhe, nos conduza. As crianças, por condição e necessidade, elas exigem, né, esse cuidado. Então, não existe estado natural mais dependente do que o estado da criança, naturalmente falando. Então, quanto menor as senhoras se sentirem, quanto mais filhas mesmo de Nossa Senhora, tanto mais as senhoras conseguirão dela as graças. E um Monsenhor Gai, também tem um livro bonito de Nossa Senhora, ele diz: Nossa Senhora, somente ela o envolve, o veste, somente ela o alimenta, aquece, e quando precisa ir daqui para ali, é ela que leva. Falando do menino Jesus. Então, nós devemos ser como o menino para Nossa Senhora. Qual o papel de Nossa Senhora para com os filhos? Primeiro, já disse, ser educados por ela, ser cuidados por ela, e aquelas seguranças que nós temos, né? Santo Stanisław Kostka, como dizem em polonês. Pronto, o nosso santo polonês, maravilhoso, Santo Stanisław, também muito devoto de Nossa Senhora. Ele dizia: Maria nos ama como ela amava Jesus. Ela tem por nós o mesmo interesse e nos cerca dos mesmos cuidados, da mesma dedicação. Por isso é preciso ir a ela com a mesma confiança, né, que o Divino Filho tinha. Lá da cruz, Jesus busca o consolo em Nossa Senhora. Na hora do caminho para o Calvário, ele se encontra com ela, se fortalece nela. Quando ele está no templo, ela o encontra, não é? Nossa Senhora sempre está lá. Portanto, somos servos, e como servos nós devemos dedicação, e somos filhos. Se o servo exige dedicação, o filho exige somente amor. Então ninguém trabalha aqui para Nossa Senhora. As senhoras não são as servas do coração de Maria, as senhoras são as filhas. Talvez tenha uma congregação que se chame servas, não é? Mas as senhoras são as filhas. E como filhas das senhoras, Nossa Senhora só exige amor. Amor e a comunhão de um filho para com a sua mãe. Esses títulos são títulos naturais, tá? Por natureza mesmo. Por natureza e por graça, no sentido de que por natureza somos servos, por graça do batismo somos filhos. Mas existem os outros títulos agora chamados voluntários. No batismo não fui eu que me consagrei a Nossa Senhora, foi minha mãe, meu pai e meus padrinhos, que eu era criancinha, tinha 1 mês de vida. Os modos de dependência voluntária, que agora é o mais importante para nós que já somos adultos, começam exatamente pelo título de escravo de Maria. Esse é o primeiro grau de uma consagração voluntária, ou seja, eu, conhecendo, posso me consagrar. Vamos meditar um pouco sobre isso. Ele serve de fundamento para aqueles outros graus. Exatamente pelo grau da humildade que ele comporta. Então, vamos entender o que é a escravidão. A servidão, nós dissemos, servo é aquele que se consagra ao serviço de alguém para receber uma remuneração. E ele tem direito de mudar de patrão. Se ele encontrar outro patrão melhor, que paga mais, ele pode mudar. O escravo não. O escravo, ele pelo próprio título, ele tem dependência total e absoluta do seu senhor. Não é como o servo. Depois, o senhor de um escravo tem direitos sobre eles de vida e de morte. Um senhor poderia tirar a vida do escravo e ninguém poderia dizer nada. Porque um escravo não se pertence, ele pertence ao seu senhor. Um servo se pertence. O servo é livre, como eu disse, presta serviços. Então, por essa definição do que vem a ser um escravo, nós somos escravos de nosso Senhor,
porque ele pagou o preço do nosso resgate. Nós éramos escravos do demônio pelo pecado, como diz a teologia, pecado original. Jesus nos resgata, rasga a sentença e nos inscreve no reino dele. Ou seja, nós passamos a pertença de um para outro. Nós pertencemos ao demônio pelo pecado. Jesus vem e nos resgata e toma de volta para Deus. E ele é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Não é? Deus deu tudo para ele. Então, todos nós, bons, maus, crianças, velhos, demônios, anjos, todos nós estamos submetidos a Cristo porque ele pagou o preço do nosso resgate. Nós não conseguiríamos nos libertar de Cristo, porque nós não temos a divindade e valor infinito. Então, por mais que eu morresse 1000 vezes, eu não poderia me libertar de Cristo. Na Europa tem acontecido um movimento chamado desbatismo. As pessoas estão indo nas paróquias querendo, os ateus, os que se declaram apóstatas, querendo retirar o nome do livro do batismo. Não? Como se isso fosse possível. Tirar da alma o caráter, não é? É impossível. Mesmo que ele conseguisse tirar o nome dele do livro. Já, isso vai acontecer. Esperem. Não é? Então, nós somos pertença de Cristo. Por esse título de pertença, nós somos escravos. Estamos dependentes dele, querendo ou não querendo. Antes de receber o destino eterno, nós teremos que passar pelo juízo dele, bons ou maus. Eu não acredito em Deus, então não tenho nada a ver com Jesus. Pode dizer isso aqui. Quando você morrer, você vai ter que se encontrar com ele primeiro, para ser julgado por ele, para depois receber o destino eterno, céu ou inferno. Então, São Luís fala, nesse caso, de 3 espécies de escravidão. Ele diz, por natureza, que é essa que eu estou dizendo, todas as criaturas, nesse sentido, são do seu Criador, pertencem do seu Criador. Deus dá a vida e Deus dá a morte. Deus tira, Deus faz morrer e faz viver, como diz a palavra dele. Até os fios de cabelo, que os meus já caíram todos, quase, né? Pertence a ele. O segundo grau da escravidão, ele diz, é por constrangimento. Por constrangimento é aquele que não quer, mas que é obrigado. Então, nesse caso aqui, só os demônios e os que já se perderam. Os que estão no inferno. Eles não querem depender de Deus, eles não admitem Deus, mas são obrigados a Deus, são constrangidos. Todo joelho se dobra no céu, na terra e nos abismos. O demônio, por acaso, quer adorar a Deus? Certamente que não, mas ele é obrigado. E toda vez que se invoca o nome dele no exorcismo e o nome da Virgem no exorcismo, o demônio se esperneia e reclama e não quer, mas é obrigado. Querendo ou não querendo. E o terceiro modo da escravidão, que é o que nós vamos meditar, ele diz por livre vontade. Alguém que quer se colocar dependente do outro. E isso ele diz é um chamado de Deus no coração, quando alguém, por amor, por livre vontade, diz, Deus é tão bom, a Virgem é tão boa, eu quero colocar a minha vida inteira sob a dependência deles. Não quero depender de mim mesmo, quero depender totalmente de Deus. O Senhor tem direito sobre mim. Então, quando nós fazemos essas orações, pedindo, Senhor, toma a minha vida, Nossa Senhora, me ajuda a tomar as decisões, toma o meu corpo, a minha alma, consagro a minha memória, o meu entendimento, a minha vontade. Tudo isso nós fazemos com esses sentimentos aqui, dando a eles o direito sobre nós desse modo, sendo que nós poderíamos dizer, não, somos livres, não é? Mas nós, entendendo a bondade do coração dela, queremos viver esse tipo de dependência, e é voluntária, é livre. Alguém que se vê assim. Então, como criaturas, somos escravos de Deus por natureza. Os demônios são escravos de Deus por constrangimento, os santos são por amor. Essa devoção, portanto, não é outra coisa senão a ratificação do batismo, porque eu já dizia que pelo batismo nós somos inseridos e nos tornamos pertença de Cristo. São Luís, então, que é quem faz um tratado desta consagração, porque ela não nasceu com ele, é verdade,
muitos santos antes já falavam, mas ele escreve um livrinho, né, onde ele mostra como é esta consagração. Ele dizia exatamente que é uma renovação das promessas do batismo, não mais que isso. Por quê? Qualquer consagração, qualquer devoção só pode ser boa quando ela me leva a viver melhor os votos do meu batismo. Se uma consagração me leva para um outro lugar que não são a vivência dos votos do batismo, essa consagração não pode ser tida como boa, deve ser rejeitada, São Luís diz, né? Então, toda consagração só pode ser boa e toda devoção só pode ser boa se me fizer viver melhor o meu batismo. Por isso vocês vivem isso de modo perfeito, porque são filhas. A filiação é a graça primeira do batismo. Cada vez que vocês se consagram, renova a consagração de filhas de Nossa Senhora, toda vez vocês renovam aquele voto do batismo. Os escravos fazem isso. A dificuldade que nós temos nesse caso que é com o termo, com a palavra escravidão. Porque escravidão na nossa cabeça é aquilo que o mundo experimentou. O mundo experimentou isso, exatamente, porque nós, apesar de não termos passado por ela, os nossos antepassados passaram, não é? E existe essa carga genética, espiritual, afetiva com essa palavra, escravidão, não é? Mas certamente ninguém poderia dizer que Deus, nosso Senhor, aprova aquilo que aconteceu no mundo. Ou seja, nenhum homem tinha o coração de Deus para tomar posse da vida de alguém e dar a vida ou a morte para alguém. Nós podemos nos fazer escravos de Deus, como a Virgem diz, Ecce Ancilla Domini. Ela pode se fazer, porque ela sabe quem Deus é. Agora, eu vou me fazer seu escravo? Sabendo que você tem um pecado original e pode me dominar e me matar e fazer o mal a mim? Seria absurdo. Se você perguntasse ao negro lá na África que foi escravizado se ele queria ser escravo e passar por tudo que ele passou, ele diria não, simplesmente não. Claro que não. Eles foram escravos por constrangimento de outros humanos e não de um Deus. Então, toda escravidão, ela é uma aberração, terminantemente uma aberração. Nós só poderíamos fazer esse tipo de consagração à divindade, ao nosso Deus, não aos deuses pagãos, que o povo achava que era mal e fazia o mal às suas criaturas. Só o nosso Deus, que é o sumo bem, todo o bem, só nas mãos dele é que nós podemos colocar toda a nossa dependência, a nossa vida, a nossa morte, a nossa eternidade. Veja, hoje nós temos experimentado a escravidão no mundo. Muitas mulheres estão subjugadas dentro dos seus matrimônios a maridos que as prendem dentro de um cômodo por anos, décadas. Não? Como há pouco tempo descobriram outra. Durante anos. No Brasil mesmo. Tá vendo? Essa agora há pouco aí do advogado, não sei se era o que era, que pegou uma senhora que já era de família, era como escrava, uma serviçal de família, né? E ela vivia trancada, totalmente subjugada. Certamente isso é uma aberração. Nosso Senhor, ele cobrará o preço disso e será muito alto. A escravidão, a escravidão humana está oposta a tudo aquilo que é de Deus, né? Esta escravidão que São Luís propõe, a consagração por amor, ele diz, ela está comparada à infância espiritual. Porque a ideia da infância espiritual é exatamente essa, me colocar todo dependente nas mãos daquele que é o meu Senhor. Como a Teresinha, Santa Teresinha, né? Descobri uma via para chegar até Deus, né? A pequena via, né? A da misericórdia mesmo, lá pequenininha, tudo nas mãos de Deus, né? Certo, quando você faz isso, você tem que saber o que você está fazendo, porque se você fizesse isso para com o ser humano, seria idolatria, só para com Deus. Então, o autor ele usa uma comparação quando ele diz que nós somos como que escravos diante de Deus. Ele diz, não porque Deus nos domina com o seu poder e a sua severidade, mas porque ele estabelece no nosso coração todo o império do seu amor, toda a sua vontade. Jesus, ele é, porque ele diz ao Pai, né? O meu alimento é fazer a sua vontade, não a minha.
esta consagração é de total dependência. Ou quando o livro de São Paulo, quando São Paulo diz, né, ele, sendo da condição divina, se fez semelhante a nós, menos o pecado, e se coloca totalmente nas mãos do seu Pai, né? Sem precisar. Ele é que faz isso voluntariamente. Jamais nós podemos, portanto, quando pensarmos nessa consagração, porque é uma consagração que se difunde bastante, e eu acho uma consagração muito válida. São João Paulo II foi o santo que, por último, viveu e propagou essa consagração. Eu acho ela válida pelo fato de ser voluntária. Eu é que quero, porque no batismo são os meus padrinhos que consagram. Uma pessoa pode ser consagrada a Nossa Senhora no batismo, mas não foi voluntária, né? E ela pode não ser devota de Nossa Senhora, ela pode até se perder. Mas esse primeiro grau de consagração aqui, ele é voluntário. Eu conheço, eu descubro e eu consagro. Eu manifesto a minha vontade. Lembra ontem quando eu falei de como Nossa Senhora governa? Sobre quem ela governa? Ela governa sobre aqueles que se dão a ela em consagração. É por isso que ela pede a consagração em Fátima. Se não fosse necessária a consagração a Nossa Senhora, ela não teria pedido. A necessidade da consagração diz respeito ao exercício do poder que ela tem. Então, se nós somos cada vez mais dela, ela será cada vez mais nossa, como diz São Maximiliano. E eu termino esta parte da escravidão citando esse autor. Ele diz: eu atesto firmemente que, tendo lido quase todos os livros referentes à Mãe de Deus, ele está citando São Luís, e conversando familiarmente com os mais santos e sábios personagens dos últimos tempos, não conheci nem aprendi prática para com a Santíssima Virgem semelhante a essa que eu exponho, capaz de exigir de uma alma os maiores sacrifícios por Deus. Quais são os maiores sacrifícios por Deus? O desapego de si e do seu próprio amor, né? Mais fidelidade na conservação da graça, porque esse título de dependência dá a Nossa Senhora a administração dos bens. Eu dizia, o senhor de um escravo tem direito sobre a vida e a morte e todos os bens desse escravo. Nesta consagração se oferece a Nossa Senhora os bens exteriores e interiores, os bens passados, presentes e futuros. Os bens exteriores, não é? Nós consagramos também pelo voto. Os bens interiores vocês não consagraram por nenhum voto. Todos os 3 votos dizem respeito aos bens exteriores. Os bens interiores, ele diz, nós também consagramos. Quais são os bens interiores que nós possuímos? São as graças e os méritos. Esses bens nós não consagramos a Nosso Senhor pelo voto, a não ser que a congregação tenha um 4º voto, de oferecer isso. O que nós consagramos é a pobreza, os bens exteriores materiais, a vontade, que é pelo voto de obediência, o direito de ir e vir para onde nós queremos, é exterior ainda, e o bem da castidade, que são os direitos sobre os nossos afetos e o exercício da maternidade e paternidade biológica. Então, nesse sentido, nós consagramos o exterior. Por esse título de consagração, nós consagramos também os bens interiores. Significa que as graças, os méritos, as virtudes, nossas já não são nossas, são sempre de Nossa Senhora. Então, é ela que administra. Então, ele diz, na fidelidade, na conservação da graça, porque quem conserva é ela, não sou eu, ou na aquisição desta, ou de um modo mais perfeito, outras graças, finalmente, que seja mais gloriosa para Deus, mais santificante para a alma e mais útil para o próximo. Então, ele propõe que essa consagração é muito valiosa por causa disso. Nós, então, servos por natureza, filhos pela graça do batismo, escravos por um desejo voluntário. Eu quero me consagrar. Então, a santa escravidão, ele diz, é um segredo que não se revela senão àquelas almas humildes e generosas. São Luís diz que existem graus de compreensão desta consagração. Quanto mais uma alma se tornar totalmente dependente de Nossa Senhora, tanto mais ele poderia entender o que significa essa consagração. À tarde nós meditaremos sobre os apóstolos da Virgem Maria, as vítimas de Maria e os prediletos de Maria.
Esta oração é uma oração muito forte, uma oração de São Maximiliano, e esta oração significa exatamente aquilo que nós vamos meditar um pouco agora à tarde. Todos nós cristãos, nós amamos Nossa Senhora, os que se proclamam católicos, nós amamos Nossa Senhora. O amor, ele tem, por própria natureza, um desejo de se expandir. O amor não foi feito para ser enquadrado, como diz São Paulo, né? Se alguém achasse que poderia possuir o amor ou comprá-lo, poderia ser chamado de tolo, porque na verdade o amor não pode ser retido, ele só pode ser oferecido. E quanto mais oferecido, mais ele aumenta. Assim foi com Deus nosso Senhor, não é? Nos dando Jesus e nos dando ele como modelo do modo de amar. Portanto, São Maximiliano diz: o amor, ele é comunicativo, ele não tem limites. Amar sem limites é o nosso desejo. E esse desejo da expansão do amor, ou seja, de divulgá-lo, propagá-lo, é o que nós chamamos de espírito do apostolado, ou seja, a alma do apostolado. Tem um livro, que talvez você já tenha lido, que é um livro clássico do Dom Jean-Baptiste Chautard, um monge trapista francês do início do século, que ele tem um livro que se chama A Alma de Todo Apostolado. E naquele livro ele exatamente diz isso, ou seja, o centro de tudo, onde a nossa vida, no qual a nossa vida se move, né, aquilo que alimenta a vida interior da nossa missão é o amor por Deus, é o próprio Deus. Então, este amor de Deus que deve ser propagado é a fonte de inspiração de todo o apostolado. Então, para ser apóstolo, os santos diziam, o Padre Júlio nesse livro também diz, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, uma convicção muito grande no espírito, certeza desse amor, e depois uma chama no coração para conseguir propagá-lo. São Maximiliano dizia, nós temos uma ideia fixa, que não muda, a Imaculada. E a chama ele tinha, que ele desejava conquistar o mundo inteiro para Cristo por meio dessa Imaculada que ele tinha como ideia fixa na alma dele, né? Então, são dois aspectos indispensáveis para quem quer ser apóstolo da Virgem Maria, que é a convicção e a chama no coração. Esses dois elementos são aqueles elementos que constituem o chamado entusiasmo apostólico. Tem uma irmã que é do apostolado, da missão. Tem outra que diz, nossa, mas é demais. Eu prefiro estar em casa, cuidar das crianças em casa. Tá bom. Mas tem alguém que tem a alma apostólica, um missionário. O que difere um missionário de um que não é? A irmã dizia, é uma vocação dentro da vocação. Né? A irmã Teodose dizia aquele dia, não? É uma vocação dentro da vocação, e é verdade. Porque uma alma missionária apostólica traz essas duas coisas, que não são dela, vem de Deus. Não? O próprio Deus suscita. Então, o alimento do apostolado, o alimento da missão no coração do missionário é exatamente isso, essa convicção. Deus tem que ser amado. E esse desejo de ir levando. Daí nasce o grande ardor missionário e a paixão pela obra de Deus. Então, alguém é capaz de deixar a sua terra. Então pensem nos santos, pensem nos grandes apaixonados por Deus, os missionários, que deixam tudo, diz a Deus a família, deixa tudo, pátria, tudo, e apaixonado pelos interesses de Deus, ele vai para um outro lugar para proclamar esse amor. Se a missão fosse simplesmente trocar de casa, talvez nós não sentíssemos essa convicção toda. Mas eu penso que as primeiras missionárias no Brasil, elas vieram e chegaram aqui e não tinham as estruturas polonesas, lindas, prédios maravilhosos, centenários, milenares. Não, elas chegaram e plantaram a missão, não? Para plantar a missão, vocês têm que, no início de tudo, viver num lugar muito simples, viver em meio a pessoas muito desconhecidas, uma outra realidade, uma outra língua, uma outra cultura, e o que move a continuar? Senão esse amor por Deus, pelas almas, e essa convicção, né, da vontade de Deus. Portanto, nosso sonho
e como São Luís dizia no tempo dele, é que nasça esta geração de apóstolos da Imaculada, ele dizia, né? E o Padre Júlio fala que existe um programa da vida desse apóstolo que nós poderíamos conhecer. Ele cita o Padre Júlio, ele diz: quem sereis? Como o mundo vos reconheceria? Qual será o vosso gênero de apostolado? O profético olhar do precursor do reino de Maria, que é São Luís, delineou a fisionomia de um apóstolo e ele descreveu o programa. Quero citar um trecho do Tratado da Verdadeira Devoção, onde São Luís profetiza que nos últimos tempos nasceriam os apóstolos de Maria. Nós sabemos que o Tratado da Verdadeira Devoção, ele tem 300 anos. E ele ficou pelo menos um século escondido no fundo de um baú, até ser descoberto e propagado. Então, tem 200 anos que esse texto é conhecido, mas foi escrito há 300. Ele dizia: no fim dos tempos surgirão os últimos ou os grandes apóstolos de Maria. Quem são? Ele diz: são ministros do Senhor devorados por um fogo ardente, que alçarão por toda parte o incêndio do amor de Deus e hão de ser flechas agudas nas mãos de Maria. É o primeiro traço da fisionomia, ele diz: serão flechas e fogo nas mãos da Virgem Maria. Flechas, ele diz, pelo zelo. Então são homens ardentes. Eu penso sempre em São Maximiliano como um daqueles que, exatamente no mesmo ano da aparição em Fátima, ele funda esse movimento. E ele funda o movimento da milícia da Imaculada especificamente para combater os inimigos que estavam avançando, no caso lá a maçonaria, e para propagar esse reino de Cristo por Maria. Então, São Maximiliano era dotado desse ardor tão grande. E ele mesmo diz: somos instrumentos nas mãos da Imaculada, instrumentos. E aí pensem quem era esse instrumento. Um homem de estatura baixa, um homem que não tinha saúde física. A maior parte da vida de São Maximiliano ele passou no sanatório, na verdade, né? Às vezes ele ficava 4 meses, 5 meses, né, no sanatório. E mesmo no sanatório ele não parava, né? Saía distribuindo a medalhinha dele e convertendo até as pessoas que estavam no hospital com ele. Mas tinha esse grande ardor no coração dele, né, que não se cansava. E ele dizia: era preciso incendiar. Então ele tem programa de vida, por exemplo, quando ele pensa em ir para o Japão como missionário, e que ele vai no superior, e o superior diz: mas então, você sabe falar japonês? Não. Você tem dinheiro para ir? Também não. E o que você tem então para ir? Mas é porque lá é a porta de abertura para 1,5 bilhão de pessoas que não se converteram ainda. Então, na cabeça dele, ele ia converter o Oriente inteiro, né? A Ásia inteira, né? Só ele mesmo para acreditar. Mas ele acreditava, e não era ilusão, porque ninguém sai da sua terra para ir para um lugar em que ele poderia morrer lá, sem ninguém nem saber, assim, por ilusão. Não, ele tinha uma convicção. Ele tinha certeza de que se a Imaculada entrasse ali, Nosso Senhor entraria no meio daquele povo, né? Então ele diz: são flechas e fogo nas mãos da Virgem. Certo que nem todo mundo entende uma alma apostólica. Como diz São Maximiliano, diziam, ele é um louco. O louco da Imaculada, louco. Flecha nas mãos da Imaculada. Segunda fisionomia, ele diz: serão filhos de Levi, bem purificados no crisol das grandes tribulações, bem unidos a Deus, trazendo o ouro da caridade no coração, o incenso da oração no espírito e no corpo a mirra da mortificação. Segundo traço da fisionomia de um grande apóstolo de Nossa Senhora: as provações. Pensem vocês, São João Paulo II, não é? Quem já leu o relato daquela história do atentado, né, contra a vida dele, quem lê o relato depois do médico e tudo mais, ele só não morreu porque Nossa Senhora colocou a mão mesmo. E ele mesmo diz: Nossa Senhora desviou a bala, né, que ia de fato matá-lo, né? E mesmo tendo sofrido esse atentado, ele teve sequelas para o resto da vida. Ele sentia dores diárias por causa daquele atentado. E mesmo assim ele não parou. Não parou as viagens apostólicas, não parou de falar, não parou de rezar. São João Paulo II tem umas expressões assim que a gente chega a se constrange. Ele
de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, e a gente sabe que as sequelas das dores que ele tinha nas pernas eram muito grandes, e ele de joelho ali, já muito velhinho, né? Você via ele tremer por causa da doença, mas ele estava ali, né? Então, as provações, a oração e a mortificação. Então, são esses apóstolos da Imaculada, eles seriam submetidos à prova, mas estariam sempre unidos a Deus. Seus corações transbordantes de amor, de um amor incessante, ele diz, alimentado pela oração e pela mortificação. E depois ele fala de um sinal distintivo de quem seriam esses últimos apóstolos. São Luís diz: o sinal distintivo será entre todos sua predileção pela cruz e pelo rosário. Terão aos ombros o estandarte ensanguentado da cruz, tendo o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, e nos corações os sagrados nomes de Jesus e de Maria, a modéstia e a mortificação de Jesus em todo o seu proceder. Nesse ponto eu entendo, São João Paulo II é um desses apóstolos que São Luís profetizou, porque se vocês pegarem o brasão dele, o que ele tem no brasão é uma cruz e o M de Nossa Senhora, é o que ele tem. E, além não só de propagar o rosário, ele mesmo quis a contemplação dos mistérios, né, luminosos do rosário, e ainda, né, enriquecendo o rosário, e foi de fato um grande propagador desta devoção, num tempo em que a piedade ela era muito combatida. Então, me parece, ele era um desses apóstolos. E termino a citação de São Luís, ele diz: tais serão os grandes homens que hão de aparecer no mundo, e Maria há de assisti-los, por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre os ímpios, idólatras, e ele fala os maometanos, que seriam os muçulmanos. Isso São Luís falando. Certo que essas palavras que ele dirige falando dos ministros do Senhor, não se tratam só dos sacerdotes, se tratam de todos aqueles que se aplicam, não é, um zelo pelas almas. Todos nós que nos consagrássemos como apóstolos. Cada um de nós pode e deve ser apóstolo, não somente os eleitos, não somente os religiosos, as irmãs que têm alma apostólica. Todos nós deveríamos propagar isso entre os leigos também, né? Os leigos também deveriam se devotar um pouco mais em anunciar o reino de Deus. Isso eles podem fazer na família deles, né? Como São Maximiliano dizia, não importa onde, como e quando, você sempre poderá propagar. Ele dizia: comece por você mesmo, se conquiste para a Imaculada. Depois conquiste os seus familiares, depois conquiste os seus amigos, depois conquiste a rua onde você mora, a quadra, a cidade e o mundo. Ele tinha esse projeto de vida, ele dizia: primeiro eu me conquisto. São Bernardo de Claraval também disse isso. Primeiro eu a ti, depois todos a ti. Então, primeiro eu me consagro a Deus. Não adianta salvar o mundo e perder a própria vida. Não, primeiro eu me evangelizo, me converto, né, para depois converter as outras almas. Nesse caso, desse ardor todo de São Maximiliano, ele não foi tão bem compreendido assim. Então, as provas que ele passou, as máximas provas, foram dentro da própria comunidade, quando os irmãos não entendiam exatamente essa ânsia dele de fazer e levar. Foram só 16 anos de sacerdócio e missão, mas que deixaram um legado que já tem 100 anos e ainda não acabou. Então, não importa quanto tempo, importa o tamanho do amor que se oferece. Pode ser um ano. Pensem vocês, nesses apóstolos crianças que morreram muito novinhos. Às vezes, o serviço deles foram 2, 3 anos, mas a marca fica, por causa da ideia fixa, a convicção no coração, né? E aquela chama do amor, que não morre. Então, ele morre, mas não morre a chama. São João Paulo II, quando canonizou São Maximiliano, disse isso. Ele não morreu. Ele está vivo, ele deu a sua vida. Então, mártir do amor, ele é chamado assim pelo Papa. Portanto, anunciar a Imaculada, nos aplicar a imitar as virtudes dela, ser apóstolos. Então, nós podemos ser servos, filhos, agora podemos ser apóstolos e podemos ser escravos. Um outro título muito elevado agora, também pensando nesses tempos. Esse título, pouco conhecido, mas tão antigo quanto a Igreja. Pode perguntar aí. Não sei se eu começar Vai. assim. Todos os frades, eles têm esse mesmo objetivo de
propagar a Imaculada? São Maximiliano disse que esse é um testamento, na verdade, porque como foi a nossa ordem que defendeu o dogma, ele diz que é uma obrigação nossa propagá-lo. Não é verdade que todos tenham esse mesmo objetivo. Por quê? Porque São Maximiliano é um frade conventual. Não? A nossa província e a província da qual ele nasceu, São Maximiliano chegou à graça de conseguir introduzir na ordem como um todo, a consagração à Imaculada, né, que a gente reza anualmente, a consagração e esse espírito mariano, muito forte. O que eu percebo que diminuiu, porque Dom Agostinho veio para o Brasil com esta intenção. Eu li as duas cartas dele. Eu trabalhei na milícia e pensava a mesma coisa. Eu li a carta de pouquíssimos meses que ele tinha chegado e li a carta da despedida dele, depois de 40 anos, entre uma carta e outra, elas diziam a mesmíssima coisa quanto ao ideal. Ele tinha uma convicção. Talvez o que Dom Agostinho não teve, e esse é um pecado dos frades, talvez o que ele não tenha tido, porque ele ficou poucos anos até se tornar bispo, né? Ele veio em 74 e em 80 e poucos já virou bispo. Mas o que parece que ele não teve foi o auxílio para fazer dessa cidade da Imaculada algo grande. Então ele conseguiu o terreno, ele conseguiu o início, mas ele não conseguiu, por exemplo, a continuidade, que os seminários fossem aqui. Porque a ideia dele é que o Jardim da Imaculada fosse esse grande centro de espiritualidade, não? Onde tivesse ali a vida religiosa, onde os frades estivessem ali. Com o tempo nós crescemos e dividimos as casas. Então o impulso que deveria ser dado aqui, ele não foi suficiente para fazer logo. Então o que a gente percebe é assim, o jardim, ele é um santuário, tudo bem, mas ele é muito longe daquilo que ele deveria ser, segundo o ideal primitivo. Porque ele deveria ser esse centro de difusão da espiritualidade mariana em todo esse entorno de Brasília. E nós começamos com a revistinha, com o Dom Agostinho, e ela não foi tecnicamente evoluída, ou seja, eles pararam lá no início. Os maquinários depois tiveram que deixar. Então a revista já não é mais o meio da propagação. Agora houve um novo desejo com a criação da rádio web, um estúdiozinho, para ver se... Mas me parece falta esse ardor. Eu entrei nessa ordem por causa de Nossa Senhora. Não escolheria ela por outro motivo. Amo São Francisco, mas porque ele amava Nossa Senhora. E ele fundou a nossa ordem numa casa de Nossa Senhora. E quando eu cheguei no jardim e vi aquela imagem, eu falei, aqui que eu vou ficar. Sabia lá que era conventual, menor, capuchinho, não sabia nada disso. Eu vinha do interior. Mas eu dizia, eu vou ficar aqui, porque Nossa Senhora está aqui. E São Maximiliano foi um dos santos que mais me conquistou dentro da ordem. Eu penso que ainda está por acontecer esse impulso missionário, apostólico, ardente. O senhor conheceu através da revista? Não, no interior não tinha. Eu conheci através de um amigo que fazia encontro vocacional, num encontro mariano daquele padre Gobi, que vinha em Brasília, né? E me chamaram para um encontro, isso, eu fui para esse encontro do padre Gobi, lá conheci os freis. E quando eu vi Nossa Senhora no jardim, pronto, eu me decidi entrar ali. Né? Se eles tirarem Nossa Senhora da ordem, eu saio da ordem. Isso para mim é muito claro. Eu entrei na ordem porque eu encontrei nela um coração mariano. E morando fora um tempo, eu percebi que ela é mariana. Talvez falta esse ardor apostólico, porque se nós somos uma província de São Maximiliano, a província tinha que ter um objetivo mariano. E eu percebo que nós ainda estamos muito cheios de objetivos. E quando você tem muitos objetivos, não tem nenhum. Então você precisava de uma ideia mais clara, mais fixa, né? Como São Maximiliano dizia. Para ele era claro, aqui é Imaculada. Indo à Polônia, lá no Jardim da Imaculada, na cidade da Imaculada, o que mais me encantou não foi o santuário, nada disso. O que mais me encantou foi o cemitério. Deus me dá a graça de ir lá 2 vezes, mas o cemitério, por um motivo. No cemitério, que fica bem no fundo do terreno, tem muitos frades enterrados, mais de 200 frades. E em cada túmulo tem o M de Nossa Senhora com a cruz em cima. Né? O M e a cruz. E o nome de cada frade, Fulano Maria, Fulano Maria, Fulano Maria. Estando ali, eu fiquei pensando, um homem devotou a vida inteira consagrada dele a Deus. E muitos viveram naquele convento a vida inteira, né? Evangelizando por Maria.
Então, aquilo é que me encantou. Alguém que eu sei que viveu para Nossa Senhora, que eu ainda não vivi. Ele viveu, porque ele já morreu, e no túmulo dele está o sinal de que ele viveu por ela. O nome dele e a cruz e o M de Nossa Senhora. Então, respondendo a pergunta muito objetivamente, não, nem todos ainda têm este objetivo, mas deveriam ter. Esse é um desejo. Sobre as vítimas de Maria. Esse termo vítima, ele é muito questionado no último século, mas esse termo é tão antigo quanto a própria igreja. Jesus é a vítima imolada, não? Que ofereceu seus sacrifícios. Então, Nossa Senhora se une a esse sacrifício de Nossa Senhora e a igreja chama ela de co-vítima, co-redentora. Essa vítima que nós hoje talvez temos dificuldade de dizer, mas talvez até os seus fundadores falaram disso. Nos oferecer a Jesus. Pronto. Pronto. Então, é bom falar disso porque, como vocês são consagrados, Jesus escolhe geralmente suas vitimazinhas ali. Então é bom falar para ver se desperta algum coração aí para ser todo dele nesse sentido. Em todos os tempos nós vimos na história da igreja, não? Em todos os tempos, todos os séculos, nós vimos muitos santos que buscaram imitar São João, Santa Maria Madalena, e estando ali junto com Nossa Senhora, padecer com ela as suas dores. Então nós temos muitos mesmo santos. Nos últimos tempos, o último grande santo que nós sabemos foi uma vítima mesmo, foi São Padre Pio, não? Que morreu já há pouquíssimo tempo atrás, mas São João Paulo II não é diferente. A gente vê que ele também tinha esse espírito, né, pelo sacrifício da vida e não só pelo atentado, mas pela continuidade da missão dele. E quando disseram renuncia, porque você já está velho, já está caduco, ele disse, mas Jesus não desceu da cruz? Se Jesus não desceu da cruz, por que eu vou descer? Então, ele tem esse espírito de vítima, né? A vida de vítima, ela é necessária, sim, nesses últimos tempos, por isso necessário meditar. Porque o zelo das almas, como dizia o próprio São Maximiliano, o fogo que inflama o amor é o sofrimento. Isso era o próprio São Maximiliano que dizia. O zelo pelas almas convidam ao sacrifício. Não adianta dizer que vocês se consagraram pelas almas e vão ficar em casa trancadinhas, bonitinhas, sem passar por provas nem nada. Se nós nos demos a Deus pelas almas, nós vamos padecer em algum momento por elas. Então, despertar o espírito desta vítima, uma alma generosa. Para que haja um espírito de vítima, tem que haver uma alma generosa, tem que querer doar-se. Nesse sentido, São Maximiliano foi uma das grandes expressões. São Maximiliano foi apóstolo de Maria, é verdade. Ele falava, nós somos filhos, ela é nossa mamãezinha, também é verdade. Ele dizia, nós somos instrumentos, servos de Maria, ela faz de nós o que quiser, é verdade. Mas a máxima de São Maximiliano, a consagração perfeita dele, é esta consagração de vítima. Por quê? Quando ele era criança, né, vocês sabem bem da história, Nossa Senhora aparece para ele com duas coroas, uma branca e uma vermelha, e Nossa Senhora pergunta qual ele quer. Ele poderia ter escolhido só uma, a branca. Já pensou? Tudo que nós mais queremos como religiosos é o quê? Preservar a nossa pureza. Não é? Tudo que nós queremos. Interessante, nas constituições das senhoras, coloca o voto de castidade antes da pobreza. Não sei se as senhoras prestaram atenção nisso lá. Na formação que eu dei, eu coloquei o voto de pobreza antes do voto de castidade. Nas constituições de vocês, o voto de castidade vem primeiro, de virgindade vem primeiro. Todo o desejo do nosso coração era ter isso preservado durante toda a nossa vida, ter a certeza de que a minha pureza será guardada. São Maximiliano, com 8 anos de idade, Nossa Senhora aparece e diz, esta será para isso, aquela será para aquilo, qual você quer? Ele que quis, porque nós estamos falando de consagrações voluntárias agora, não mais servo e filho. Aqui são consagrações que você pode escolher. E ele diz, eu quero as duas. Ele escolhe as duas e a vida dele, ele mesmo profetiza isso. Eu gostaria de tornar-me pó e cinza nas mãos da Imaculada para ser espalhado pelo vento do mundo. E isso aconteceu com ele, né? Quando o corpo dele foi queimado e da chaminé, né, se espalharam as suas cinzas pelo mundo. Diz que o vento levou essa cinza
caiu tão próximo ali que 5 quilômetros depois de Auschwitz tem um convento dos frades ali, que nasceu com essa inspiração. Tem até uma amostra de São Maximiliano muito bonita lá. Então, esse espírito que é urgente, porque é a máxima de uma consagração. Não existe uma consagração maior ou um amor maior. Jesus diz, não existe maior amor do que aquele que dá a vida. Nós podemos nos consagrar a Deus, sim, mas a maior consagração, a mais perfeita, é daquele que dá a vida. Por isso o mártir, ele entra no céu, a igreja diz, né, já como santo, porque ele testemunhou o maior amor por Deus. Nós não somos mártires, somos confessores. Aí tem que passar por todo um processo de canonização, para saber mesmo se era ou não era santo, se teve virtude heróica, se teve sacrifício na vida. O mártir não, é uma certeza. Ninguém dá a vida por Jesus senão amá-lo acima de tudo. Não é? Por isso, tantos no nosso século têm esquecido de que esse amor é sacrifício. Eu dizia no primeiríssimo dia do nosso retiro. Lembram da expressão? Holocausto. A vida religiosa é um martírio, sim. É um martírio branco. É o martírio da vontade. É doação. Né? Que é uma expressão que a gente tem tentado cultivar, o dom de si, o dom de si. Isso é São João Paulo II. Né? Então, esse me doar para ser feliz, está certo. Mas é holocausto. É alegria, sim, mas de ter se oferecido a Deus. Portanto, esse amor de Deus, que é o fim de toda a nossa vida, que está diante de nós, nós podemos compreendê-lo, sim, por meio de sacrifícios. Fugir disso é fugir da verdade da nossa vida. Se a gente for tentar ver uma vida consagrada, superficial, fugindo a qualquer sofrimento, talvez seja possível. Não é? Se a congregação não for muito rigorosa e firme, uma pessoa pode passar a vida inteira ali brincando de ser consagrado. Mas se for uma congregação minimamente séria, a congregação vai exigir de você, irmão, muda de vida, se converte. Precisa melhorar a vida, está muito devagar. E aí você se vê, né, impulsionado a oferecer um pouco mais. Na página 66 desse livro do Segredo da Verdadeira Devoção, do Padre Júlio, ele diz assim: não se levam as almas a Deus inspirando-lhes somente atos de amor. Não só falando do amor de Deus. A boca deve falar da abundância do coração. Estes atos de amor devem ser o produto de um coração que se sacrifica e se doa. O ato de amor deve ser a respiração e a irradiação do espírito de vítima. Claro, ninguém aqui, Nosso Senhor não está pedindo que nós já sejamos prontos a aceitar um câncer para ir para o hospital oferecer sacrifício para Jesus. Não é isso. Nosso Senhor quer o espírito de vítima. Esse espírito de vítima começa com coisas muito pequenas. Santa Jacinta, que foi a mais novinha dos 3 pastorinhos, é a mais bonita, que eu mais amo, Santa Jacinta, porque ela é muito sincera e muito pura. Então, como Nossa Senhora perguntou, vocês estão dispostos a oferecer de tudo que puderem sacrifícios para a conversão dos pecadores? Nossa Senhora não estava falando com adultos, ela estava falando com 3 crianças, não? E eles disseram sim. Aí um dia, tem um escrito da Santa Jacinta que é muito bonitinho, diz que um dia ela chegou na casa da Lúcia, que era mais velha, e sendo mais velha, já um pouco mais mundaninha, ela chega e diz, quantos sacrifícios você ofereceu hoje? Aí a Lúcia fala, não sei quantos lá, ela diz, eu ofereci 10. Eu queria beber água e não bebi. Esperei não sei quanto tempo. Eu não sei o que. Ela oferecia coisas muito pequenas. Queria dançar o fado, que seria o nosso forró. As festas populares tinha a dança. E Nossa Senhora falou para eles não dançarem mais, oferecer como sacrifício. E a Lúcia gostava demais da dança. E um dia a Lúcia dançou e a Jacinta vem para ela bravinha, porque ela, se vocês verem a foto da Santa Jacinta, até a carinha brava, né? Firme. E ela veio para a Lúcia e reclamou com ela, mas Nossa Senhora pediu para você não dançar, para a gente não dançar, era para oferecer. Muito bem, ela começou oferecendo copinhos de água e pequenos sacrifícios. Vocês sabem como ela morreu um ano depois.
Santa Jacinta morreu com a gripe espanhola, a última verdadeira pandemia, porque é a que nós estamos passando não é uma verdadeira pandemia, aquela foi. Essa diante daquela era isso aqui, de desastre. Aquela matou milhões, não foram só alguns, foram milhões. E não tinha nenhum tipo de tratamento. E Nossa Senhora falou para ela, você vai morrer sozinha. E ela chorou, porque ela, nem minha mãe não, nem a Lúcia, que ela amava tanto, Nossa Senhora disse, não, eu vou estar com você. Deus vai dar a graça, quem já não foi, vai ter a graça de ver esse quartinho dela em Lisboa, né? Quartinho pequeno, onde tem a caminha que ela ficou, uma brechazinha que dá para ver o altar assim, lá no mosteiro, e a cadeirinha onde ela disse que Nossa Senhora se sentava para fazer companhia a ela. Ela morreu sozinha, com um buraco no peito, né, por causa da tuberculose, e ela morreu em meio a grandes sofrimentos. Então, tudo bem que a teologia moderna queira negar essa história de vítima, mas a fé católica nunca negou e a espiritualidade menos ainda, porque uma criancinha de 7 anos, não, ninguém chega à vida de vítima assim, eu vou morrer por Jesus. Tenta fazer isso e você vai negá-lo. Comece pelos exercícios de oferecimento, aqueles atos de amor. É esse pequeno ato de amor. Ela estava com sede, então esperava ali 1 hora. Que sentido tem esperar 1 hora para tomar a água? Nenhum. Humanamente não tem sentido nenhum. Tem só se você colocar a intenção. Qual sentido tem comer ou não comer na sexta-feira, ou comer carne ou não comer carne? O sentido disso humanamente não existe. Só existe sentido se nós colocarmos a intenção espiritual, que é o que nós fazemos. Fazemos jejum para meditar mais a paixão de Nosso Senhor e tudo. As senhoras farão, hoje não. Não vai ter janta. Só para o pregador que eu vi lá, que só o pregador que pode. Entendeu? Então, esses pequenos atos, não? Necessários atos, devem ser acompanhados sempre, claro, de boas obras. Portanto, fugir da mortificação mesmo interior seria abandonar qualquer espírito de vítima. Talvez alguma irmã, porque isso é muito particular, existem graus. Nenhuma irmã pode fazer um tipo de consagração dessa sem antes ter um bom acompanhamento do diretor e autorização dos seus superiores, porque há um risco, né, de incorrer em pecados e até perder até a fé. Tem que tomar cuidado. Ele dizia, existem 3 graus, pelo menos, da vida de vítima. O primeiro grau da vida de vítima é para todos. Se trata da conformação da nossa vontade com a vontade de Deus. Então, tudo que me acontecer, eu aceito e acolho como vontade de Deus. Isso eu tenho certeza que os fundadores disseram, né? Aceite tudo como vontade de Deus. Irmã, agora a senhora vai ser superiora. Vontade de Deus. A não ser que a senhora faça uma carreira eclesiástica, vai ser vontade de Deus. Irmã, a senhora vai para a missão. Mas aí nesse caso a gente pode dizer, não, é um convite. Não é. Olha que beleza. Olha que beleza, melhor ainda. Mais difícil de conformar a minha vontade com a de Deus. Se torna mais difícil me conformar, porque certo que quando a coisa aperta para mim eu posso dizer não, só que isso não me ajuda, não? Isso não me ajuda, porque ajudaria se eu enfrentasse. Eu sei que eu não dou conta, mas como eu acredito na graça de Estado, Deus vai me dar, porque foi Ele que me escolheu, e assim eu enfrentaria, não? Então, o primeiro grau da vida de vítima, os santos dizem, vocês já leram talvez o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus do Santo Afonso de Ligório. Um livrinho bem pequenininho, né, que nos ajuda um pouco nesse sentido, de aprender a aceitar tudo como vindo de Deus. Porque você poderia dizer, não, isso aqui não foi de Deus não, foi essa irmã que fez isso para mim porque ela quis, não foi porque Deus mandou não. Não, foi Deus sim, acolha como vontade de Deus. Então, o primeiro grau é para todos. Segundo grau, já tendo exercitado nesse acolher tudo com vontade de Deus, também oferecer pequenos sacrifícios. O jejum da sexta-feira, um pouquinho de vigília à noite, né? A comida lá, um pouquinho de dor que eu estou sentindo, então eu espero um pouco para tomar o Doril, né? E esses pequenos sacrifícios que exercitam a minha vontade. Até aí é possível para todos? É. Mas o terceiro grau
do estado de vítima, que é o de São Maximiliano, que diz eu quero, me dá. Esse aqui nós não podemos fazer sem a orientação dos superiores. Então, se a irmã resolve oferecer sacrifícios maiores, ela vai ter que falar com os superiores, né? Ela vai ter que pedir para o confessor, porque ali já é algo que toca um pouco o sobrenatural e pode acontecer de cair em escrúpulo ou coisas assim. Então, esse terceiro grau da vida de vítima, que é já aceito tudo com vontade de Deus, já faço modificações, agora eu quero oferecer a minha vida, oferecê-la para sofrer pelos pecadores. A Jacinta fez isso, a Lúcia também, o Francisco também. Jacinta e Francisco, Nossa Senhora disse, vão morrer logo. Nossa Senhora falou. Para a Lúcia, ela diz, você não, você vai ficar. E esse foi o sofrimento da Lúcia. Ou seja, não se sabe que a vida da irmã Lúcia tenha sido assim, sofrida de doença. Ela viveu 95 anos e estava muito bem. Né? O sacrifício dela foi ter ficado tanto tempo. Porque o desejo dela era ir logo. Né? E Nossa Senhora diz, não, você vai ficar. E ela chora também. E Nossa Senhora diz, não chora. O meu coração vai ser o seu refúgio, o caminho que te conduz até Deus. Fique tranquilo. Mas ela tinha que ficar na terra. O sofrimento da irmã Lúcia foi todo interior. Das confusões que eram geradas em torno da mensagem. Das tantas e tantas explicações que ela teve que dar sobre essas mensagens. Entende? Da obrigação dela de revelar a terceira parte do segredo. E nem se sabe se está certa essa revelação, se foi ou se não foi, como Deus quis. Então, ela sofreu interiormente, né? Enquanto que os outros sofreram na carne. Então, quando se faz um oferecimento desses, nós não sabemos o que Deus quer. São Maximiliano não sabia, não tinha a cartilha. Vai ser assim que você vai morrer. São Maximiliano entende que aquilo se cumpriria nele quando ele vê a cena, não? Já está preso no campo de concentração, quando ele vê aquela cena diante dele, o homem que vai morrer, vai perder a sua família, ele olha para aquilo e diz, eu sou padre, eu vivi a vida inteira assim, ele vai lá e pede para trocar. Agora, ninguém pensa que isso nasce só de um impulso. Aquilo é o resultado de uma vida sacrificada. Um homem que tinha um pedaço do pulmão, um homem que já tinha sofrido moralmente todo tipo de ataque, um homem que já tinha passado por dificuldade de pobreza, de doença, de tudo. Ele já estava pronto, preparado, sabatinado pela vida. Então, se uma irmã sente assim, eu sempre senti, Frei, um amor muito grande pela cruz, eu sempre senti que Jesus, ele quer um pouco mais de mim. Tá bom. Então, começa primeiro tentando se conformar com a vontade de Deus em tudo. Depois, comece a fazer os pequenos sacrifícios. Se for aumentá-lo, fale com a superior e com o diretor espiritual. Se chegou à compreensão de que Deus está chamando mesmo, Deus manifesta o que Ele quer. Como para todos Ele manifestou, tanto para Jacinta, como para Santa Gema, como para São Maximiliano. Ele manifestou, eu quero. Está aqui. Quer? Quero. Tá bom. A vítima, ela aceita. O chamado quem faz é Deus. Então, nos 2 primeiros graus, todos podem, eu também. Mas naquele terceiro grau, que é o de se consagrar como vítima, isso só pode ser feito com um bom diretor espiritual e, às vezes, é até carisma de uma comunidade. Mas não é para todos. Talvez de 10 irmãs, uma tenha isso no coração. Santa Faustina no meio de uma congregação inteira. Ela tinha o espírito de vítima, Santa Faustina. Não, mas era uma numa congregação inteira. E outra, foi oculta a vida inteira. Oculta. As irmãs só souberam daquilo tudo depois que pegaram o diário dela e foram ver quem era aquela irmã. Porque ela oferecia tudo aqui. Eu lembro de um texto dela que eu li um dia que ela tinha que jogar fora a água das batatas. E ela estava toda destruída por dentro, acabada, de cansada, de esgotamento. E ela queria dar conta de jogar a água das batatas fora para a outra irmã não ver que ela estava sofrendo. Porque a outra não entenderia nada. Porque exteriormente não parecia. Era tudo aqui dentro da alma. Não? Então, por isso, uma boa orientação, caso contrário, poderia correr-se riscos espirituais. Mas então esta é a vida de vítima. É possível? Nossa Senhora chama 2, permite 2. Nem São Pedro consegue. Vai São João e Santa Maria Madalena com ela.
para a cruz, não? Os dois estão ali. Então, mas nenhum deles sofreu na carne, foi tudo na alma. Nossa Senhora também, traspassada na alma, na carne sofreu Jesus. Então saiba, a vida de vítima, o que vai acontecer, só Deus sabe. Eu lembro até hoje de um testemunho de uma irmã daquela fraternidade Toca de Assis. Uma irmã que o nome dela era irmã... Era alguma coisa com hóstia, com teca, com alguma coisa assim. No sobrenome no espiritual tinha alguma coisa assim do Santíssimo Sacramento, mas como vítima então. E eu ouvi isso pelo rádio, não sei quem é essa irmã. Ela disse que desde muito nova sabia que Jesus pedia algo a mais dela. E ela nunca sabia o que era. Que ele ia querer dela. Mas que ela tinha feito esta consagração. Não é? Porque ela sentia, nos votos perpétuos ela fez. E ela sofreu um acidente. Né? E perdeu as duas pernas. Um desastre. Mas ela entendia. Então não é uma coisa compreensível racionalmente. Tem que ser já aí fruto de uma instrução espiritual. E o último, para não atrasarmos, o último modo da pertença mariana é um modo todo espiritual, não é? Que não está ao alcance de todos, como eu dizia lá antes, porque neste caso especificamente é uma escolha lá do alto, que é o esponsal místico com Nossa Senhora. É uma imitação de São José, na verdade, não é? Dizem que Nossa Senhora escolheu o seu esposo pelas virtudes dele. Então, se fala da intimidade da Virgem Maria, uma união maior com a intimidade de Nossa Senhora, um conhecimento maior, um título que para muitos pode até parecer exagero, porque é esposo da Virgem Maria. Quando São Francisco disse que o Espírito Santo era esposo da Virgem Maria, eles demoraram 8 séculos para poder reconhecer esse título na teologia. Esposa do Espírito Santo, né? Que São Francisco fala isso lá em 1200 e pouco. Né? A teologia só aceita esse título aí há pouquíssimo tempo, e nem todos os teólogos aceitam, não. As coisas, Nossa Senhora esposa do Espírito Santo. Como assim? Maria Santíssima é a esposa das almas puras, dizem os santos. Em relação com a Mãe de Deus, sempre será uma exceção, uma graça particular, e não se pode fazer como uma consagração comum, porque quem escolhe esta alma é a própria Virgem Maria. Diz que São João Evangelista é uma destas almas prediletas. Não prediletas porque é melhor do que as outras, prediletas porque ela que toma para si. Quando ela quer levar uma alma a essas alturas, ela mesma vem bater à porta do coração dessas almas. Existiram santos que viveram essa experiência. São Bernardo de Claraval, que é chamado o cantor da Virgem, né, o poeta de Maria, o arauto de Nossa Senhora. São Domingos, São Fulberto de Chartres, também grande santo mariano. São João Eudes, que é um santo que mais propagou a devoção ao coração de Jesus e da Virgem Maria. Então, isso já no 1700 ele já falava, 1600 ele já falava da devoção aos Sagrados Corações, não só de Jesus, de Maria também. Tanto é que esse livrinho que eu estou tentando traduzir lá é um livrinho de 100 e poucas páginas, e o título do livro é O Coração Admirável da Santíssima Mãe de Deus. E ele medita lá sobre o coração humano, o coração espiritual, as virtudes do coração de Nossa Senhora. Então, esses santos, pelo menos esses, teriam experimentado esse grau de união com Nossa Senhora. E eu cito a página 74 do livro do Padre Júlio. Ele reza assim: Ó Maria, sempre virgem, calcando aos vossos pés todas as coisas terrenas, escolho-vos hoje por minha mãe. Quero ter-vos por minha única amada, minha esposa, minha toda formosa. Eu vos suplico, sede a esposa do meu coração. Como símbolo de piedade, trarei sempre sobre o coração a imagem da vossa Conceição Imaculada, para que a toda hora, dia e noite, me lembre de vós, ó Dulcíssima Esposa. Da mesma forma que para vocês nós falamos tanto mais do esponsal com Nosso Senhor, e aí as disposições de uma esposa, né? Tem o débito conjugal, que algumas estão devendo e que eu sei, né? Então,
essa necessidade de corresponder às expectativas do esposo, também a Virgem Maria gera no coração daqueles que são esses prediletos dela, gera exatamente essas disposições. Então, pensando no matrimônio, para o matrimônio ser de fato matrimônio, o que são necessários? Quais são os elementos necessários para que o matrimônio ele aconteça de fato? Primeiro, o amor mútuo, não? Que é uma das características do matrimônio. Não? A intimidade de uma vida comum. Então, o que é o matrimônio? É o contrato entre dois cristãos batizados que se dão um ao outro como direito por toda a vida, para amarem-se mutuamente, né? E auxiliarem-se um ao outro no caminho da vida. Então, amor mútuo, intimidade comum e comunhão dos bens. Então, um verdadeiro matrimônio passa a dar direito, não, para o outro. Então, todos os bens dela, todos os meus bens são oferecidos. Então, para o amor mútuo, claro, nós amamos pouco. Então, nós não conseguiríamos amar Nossa Senhora como ela poderia nos amar. Então, pense um esposo da Virgem Maria. Não é? Mas, Nossa Senhora, ela se contenta com o desejo do nosso coração e o nosso esforço em retribuir o amor que ela nos oferece. Então, o amor dela supriria, pensando em São José e Nossa Senhora. O amor da Virgem é imaculado. Né? O São José é um amor relativo à graça da missão dele. Então, certamente, o amor de Nossa Senhora inflamava ainda mais o amor do coração de São José. Não é? Então, é possível também a um esposo espiritual que Nossa Senhora me ame tanto que o amor dela inflama o meu amor por ela e eu quero retribuir. Depois, a intimidade de uma vida comum é a mesma união exibida pelo título de filhos de Maria. É como a vida é agradável em tal companhia. Aquela união entre o menino e a sua mãe, que faz deles dois ali na hora da amamentação, na hora que a mãe olha para o filhinho e que ele olha para ela e agradece, aquele tipo de união ali é a união virginal que Nossa Senhora espera daqueles que são consagrados como esposo. Então, nós não podemos pensar humanamente na coisa. Ele diz que o esposo de Maria se identifica muito próximo ao filho de Maria, no aspecto da dependência total, do abandono total. Então, nesse aspecto da vida comum, da vida íntima em comum, ele diz é como um filho e sua mãe, não é como um homem e uma mulher. É a pureza de um filho para com a sua mãe, da relação de um filho para com sua mãe. Depois, a comunhão dos bens. Ele diz a comunhão dos bens, sim. Nada se reserva, tudo se oferece. Nosso coração, nosso espírito, nossa vontade, nossas penas, nossas lágrimas, nossos pecados, nossos defeitos. Então, para uma alma que foi escolhida para ser assim, amante de Nossa Senhora desta forma, ele não tem reservas mesmo. Eu sou dela e ela é minha. Então, até as misérias. Nesse ponto, não vou falar disso aprofundadamente, mas nesse ponto é um dos aspectos dessa comunidade que eu acompanho. Esta ideia de que tudo é tudo, inclusive as misérias. Então nós teremos que oferecer isso a Nossa Senhora. O que ela vai fazer com isso, ela que sabe, mas nós teremos que dar tudo. Não se pode haver um coração verdadeiramente consagrado que reserva alguma coisa para si. Ninguém tem o direito de reservar nada para si, se ele é todo dela. Então ele vai ter que dar as misérias também. Nesse aspecto, talvez esta compreensão nos ajude a ser mais de Deus, porque nós queremos dar a Deus só o que é bom em nós. E o que não presta em nós a gente quer guardar. Para quem? Para quem que eu vou entregar o que não presta em mim? Para o demônio? Para mim mesmo? Para ficar me machucando? Me ofendendo? Ou eu entrego para Deus, Nossa Senhora, ou então o inimigo vai usar das minhas misérias contra mim. Não é? Então, certamente, é um título muito grande, difícil de ser compreendido e nem é apreciado por todo mundo, mas é um privilégio, né? E que na história da Igreja muitos já chegaram a esta compreensão. Ela é minha única amada, não existe outra no meu coração que não seja Nossa Senhora. Então, há uma união entre a alma e Maria Santíssima. E por fim, né, falando dessa união,
nós podemos dizer, citando o Padre: modelar-se sobre a Santíssima Virgem, modelar-se sobre Jesus ao ponto de depender totalmente dele. Viver para ela é viver para Deus, porque quem vive em Maria é Jesus. Jesus que ela quer fazer em nós. Então, a vida da Virgem é gerar Jesus em nós. Viver em Maria foi a oração que nós fizemos pela manhã. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde viver em vossos servos, com o espírito da vossa santidade, com a perfeição das vossas virtudes. Esses são os 6 títulos da pertença mariana, certo que isso aqui é só um pequenino resumo. Vocês podem, ao longo do tempo, ir aprofundando, especialmente sobre aquele título da consagração de vocês. Nós, franciscanos, deveríamos estar mais voltados para o título de apóstolo, que é o que São Maximiliano vive muito, e o de vítima, que é a qual Nosso Senhor o chama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua Mãe, Maria Santíssima.